O assunto agora é futebol, mas sem clubismo. Vamos trazer dados para você. E aí não adianta discutir, o Flamengo lidera a lista de clubes mais valiosos do Brasil. Segundo o levantamento da Sports Value, o clube é avaliado em mais de 5 bilhões de reais. A gente mostra esse ranking para você. O Flamengo vem acima apenas do Palmeiras, que tem valor de mercado de 4 bilhões 400 milhões de reais. Depois vem o rival Corinthians, valendo 4 bilhões de reais. Em seguida aparece o Atlético Mineiro, valendo 3 bilhões 400 milhões de reais. O São Paulo vale 3 bilhões 200 milhões de reais e o Botafogo 3 bilhões de reais. O estudo evidencia também a consolidação das SAFs entre as maiores forças financeiras do país. Dentre os clubes que mais cresceram nos últimos anos, temos 3 delas: Botafogo, Cruzeiro e o Bahia. Os 3 cresceram 403%, 238% e 224%, respectivamente. E no meio disso, há também o Red Bull Bragantino, o Juventude, o Remo, o Vitória e também o Criciúma. E a gente conversa então sobre essa pesquisa com ele, com Amir Somoge, sócio-diretor da Sports Value. Amir, vai causar polêmica isso, mas a gente deixa muito claro, isso aqui é dado, isso aqui é pesquisa, isso aqui não há clubismo envolvido nessa discussão. Seja muito bem-vindo e boa tarde já. Boa tarde, muito obrigado. Realmente, esse estudo ele é muito diferente de outras análises financeiras básicas, quando você faz um ranking de receitas, ou de lucro, ou de gasto, que é uma coisa momentânea, pontual. Que nem um clube vendeu muito jogador, ele pode aparecer muito bem num ranking, no ano seguinte ele não vende e ele cai. O valuation não, ele não tem nada a ver com esse momento específico. É um diagnóstico da gestão de cada clube. Cada clube tem sua história, cada clube tem a sua trajetória. Então tem clube que tem estádio, tem clube que tem CT, tem clube que joga em estádio público, tem clube que tem marca valiosa, tem clube que investe mais em elenco, e tem alguns clubes, como é o caso do Flamengo, que é o campeão do valuation, que tirando não ter um estádio, ele é o mais forte em todos os quesitos. Então, só para o torcedor flamenguista entender, o Flamengo é o mais valioso com 5,1 bi. Aí alguém olha, mas o Palmeiras é o segundo com 4,4 bi. Só que o Palmeiras tem um estádio registrado no seu ativo, enquanto que o Flamengo não tem. O Flamengo tem o uso do Maracanã, mas ele não pode registrar no ativo o seu estádio. Então eu defendo, embora o clube seja muito reticente, não fale abertamente, mas eu defendo claramente que o Flamengo tem que ter um estádio, sendo ele ou o Maracanã, a compra em definitiva do Maracanã, ou um novo estádio, porque senão o que vai acontecer? Quando a W Torre entregar o estádio do Palmeiras, provavelmente o Palmeiras pode até valer mais que o Flamengo por conta de ter um estádio. Então nós estamos comparando um Flamengo sem estádio com um Palmeiras com estádio. Então a decisão de ter um estádio, como é o caso do Palmeiras, do Atlético Mineiro, de Inter, Atlético Paranaense, colocam esses clubes num patamar muito elevado. Então, não é o único ponto do estudo. Você tem o valor da marca. A marca do Flamengo vale muito mais que a do Palmeiras, que a do Corinthians, que a do São Paulo. Mas cada clube escolheu sua trajetória de gestão. Então, é interessante notar que o Flamengo, com um estádio próprio, valeria mais de 7 bilhões, não os 5 bi que tem atualmente. Amir, né? A gente viu essas discussões todas acerca daquele terreno no gasômetro, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, enfim, com essa tentativa do Flamengo de construir estádio. Mas eu queria falar um pouquinho de modelo de negócios, porque tanto Flamengo quanto Palmeiras, por exemplo, o próprio Corinthians não são SAF, né? Esses 3 clubes que aparecem nas primeiras colocações do ranking. Mas logo em seguida temos o Atlético Mineiro, que sim é uma SAF, São Paulo não é. Parece SAF do Botafogo e do Cruzeiro logo em sequência. Eu queria entender exatamente esse modelo de negócios e o que leva, por exemplo, os times como o Palmeiras e o Flamengo a esse topo da lista, rememorando inclusive gestões passadas, né? Lembro inclusive da gestão do Flamengo de Eduardo Bandeira de Melo, que promoveu exatamente o enxugamento dos clubes, mas eu queria entender exatamente essa diferenciação, por exemplo, do modelo de negócios do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo, os 2 clubes mais que ficam agora disputando, né, cabeça por cabeça, os principais campeonatos aqui no Brasil e também em âmbito internacional. É muito interessante isso, que nós temos 2 modelos, o clube associativo, que são os grandes clubes que não viraram SAF, e as novas SAFs com investidor. Então, o que aconteceu? O estudo vem sendo feito desde 2020, então não tinha SAF. O Botafogo era clube, o Vasco, Bahia, Cruzeiro. Então, quando eles tiveram a compra, houve um incremento que eu chamo de doping financeiro. O que é o doping financeiro? Você não tem receita, você não consegue investir fazendo o seu próprio recurso, você vai e pega dinheiro do dono. Então, diferente de ao banco pegar um empréstimo que inviabilizaria no longo prazo o clube, o dono coloca dinheiro e vira o credor do clube. Então, esse é o modelo que fez com que as SAFs crescessem tanto.
Não foram os clubes sociais que impulsionaram o crescimento dos últimos anos. Tanto é que o estudo faz esse recorte, como vocês mostraram, e mostra como Cruzeiro, Botafogo, Bahia, no passado o próprio Red Bull e também o Atlético Mineiro, que já tinha tido o seu boom. Então não tem como hoje ter um crescimento acelerado se não tiver dinheiro externo. O que Flamengo e Palmeiras conseguiram? Eles criaram o que eu chamo do ciclo virtuoso de geração de receitas. Eles são os mais ricos, os que mais gastam, os que mais investem e fecham com lucro, enquanto que as SAFs não têm essa receita, investem muito em atletas, investem muito em salários, tentando ser campeão. O Botafogo atingiu a maior receita da história. É bom lembrar que o Botafogo, antes do Textor, faturava menos de 200 milhões e hoje fatura 700 milhões. Só que está fechando com prejuízos homéricos. Então não tem equilíbrio financeiro. Se o Textor parar de pôr dinheiro, o Botafogo para de funcionar, e é o que está acontecendo na prática, porque o Textor está com tantos problemas financeiros que o Botafogo já não está na mesma condição que estava. Mas quando a gente olha para o valuation, o Botafogo e o Cruzeiro saltaram num nível que Flamengo não saltou, que o Palmeiras, que o Corinthians, que o São Paulo. Então, me parece que é uma discussão muito interessante, porque hoje o Flamengo não precisa virar SAF, hoje o Palmeiras não precisa virar SAF, mas o Corinthians sim. Eu acho que o Corinthians, na situação de dívida que está, não vai conseguir gerar receitas de forma orgânica para equilibrar a sua administração. Então, na minha opinião, boa gestão é que entrou em campo. A má gestão vai ter que ser solucionada com a SAF. É bom lembrar que as SAFs não vieram para pegar modelos bem administrados de clubes e transformar em potências. Eles pegaram clubes extremamente endividados, quase que inviáveis financeiramente, todos. Tanto Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, né, que é essa discussão, não é diferente, por exemplo, do que era o Botafogo. Então, assim, o Flamengo lá em 2013 viveu a situação que o Corinthians vive hoje, proporcionalmente, ou que o Atlético Mineiro vive, mas ele se reorganizou internamente, não precisou vender o controle. Então, essa discussão, para mim, é muito interessante, porque se um torcedor olha para o meu clube e ele está mal administrado, a tendência, no médio prazo, é passar para a mão de um investidor, muitas vezes até internacional. Eu, como torcedor do Santos, apoio essa ideia, viu, Amir? Amir, eu queria te perguntar sobre exatamente essa nova construção do fair play financeiro, né? A gente acompanhou na última quarta-feira, inclusive, essa publicação por parte da CBF do regulamento do sistema de sustentabilidade financeira. Eu queria entender se essas novas regras, elas podem alterar exatamente esse ciclo virtuoso que você mencionava agora de Flamengo e Palmeiras. Flamengo, Palmeiras, eles podem ser enquadrados, por exemplo, por algum tipo de atentado ao fair play financeiro ou não? Bem interessante sua pergunta. Nós, inclusive, publicamos um pouco antes da CBF uma análise nossa própria e nós somos mais exigentes, inclusive, que a CBF. A CBF coloca em 30 milhões o prejuízo mínimo, nós colocamos em 20 milhões em média de prejuízo. Só para você ter uma ideia, o Corinthians está dizendo que vai fechar com 270 milhões de prejuízo, então, que seria o maior prejuízo da história. O Atlético Mineiro fechou com 300 milhões de prejuízo. O Botafogo está acumulando mais de 600 milhões de prejuízo. Então, nós estamos falando de reduzir de 600 milhões para praticamente zero, né? Bem difícil da gente acreditar que isso possa acontecer, mas o fair play financeiro ele vem exatamente para tentar barrar esse doping financeiro. Qual que é o problema? A CBF é uma entidade política e quem faz o projeto para a CBF está amarrado aos interesses políticos. Então, o que tem de acontecer? Eles estão tentando barrar as dívidas de curto prazo, legal, mas essas dívidas que eu comentei do investidor, do dono, são de longo prazo. Ele vai lá e joga um monte de dinheiro no longo prazo, resolve o problema do clube e dribla o fair play financeiro. Então, na minha opinião, o fair play financeiro da CBF não vai funcionar porque não vai barrar o maior problema, que é esse doping financeiro. Eles não querem barrar o doping financeiro, eles veem com bons olhos que mais investidores coloquem dinheiro. Só que o que acontece? Isso está destruindo a sustentabilidade da indústria do futebol. Então, quem tiver interesse no site da Esportes Velho tem um fair play financeiro independente, sem amarras políticas da CBF, e que mostra que 9 dos 20 clubes da Série A não participariam da competição se houvesse nessa regulação. Palmeiras e Flamengo estão rindo do fair play financeiro, porque eles estão tão bem. O que tem de acontecer? O Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Cruzeiro, os grandes rivais vão ter que se readequar a uma nova ordem de finanças e o Flamengo e o Palmeiras vão continuar acelerando, porque eu sempre falo, a regulação financeira ela é muito boa para o bom gestor e ela é muito dura para o mau gestor. Aí me preocupa novamente, como torcedor do Santos, Amir. Estou ficando preocupado com esse nosso bate-papo. Amir, Você tem um diferencial. Você sabe que o Santos tem um diferencial que não aparece no valuation,
eu fiz vários estudos sobre o Santos tem a maior marca internacional do futebol brasileiro. E aí alguém vai falar, mas tudo bem, quanto isso vale? É só pegar, por exemplo, o caso dos times europeus. Eles dependem muito mais do mercado internacional do que o seu mercado local. O Manchester City é muito maior no mundo do que na Inglaterra. O Real Madrid é muito maior no mundo do que na Espanha. Todos. O Santos é o único clube brasileiro que pode ser muito maior no mundo do que no Brasil. Então, se o Santos tem 8 milhões de torcedores, vamos lá, mais ou menos isso, ele podia ter 30, 50, 100 milhões de torcedores no mundo. E o Santos, com o Neymar, o Santos passou o Flamengo em interações em redes sociais. O Santos é a nona torcida do Brasil e passou o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, em engajamento graças a uma única pessoa, Neymar Júnior. Então, o Santos tem o ouro nas mãos. Só para fechar, Neymar hoje, em termos de redes sociais, ele só é menor que Cristiano Ronaldo e Messi. Ele é o terceiro da lista, ele é o maior nome do futebol mundial em termos de digital. E o Santos está, na verdade, vendo o Neymar como um grande problema financeiro, né? Ele não entendeu que o Neymar custa e o Santos tem que ir atrás de novos recursos. Agora, toda vez que o Santos fecha um patrocínio novo e fechou vários, o Neymar fica com a maior parte, então vira custo. Então o Santos está num estrangulamento financeiro por má administração da sua marca, que poderia ser muito maior. Era uma das perguntas que eu evitei de fazer no começo, queria trazer depois essa questão exatamente dessa mensuração de marca, né, Amir? Mas está respondido, muito obrigado. Eu queria te perguntar sobre o risco, do ponto de vista financeiro de gestão, de a gente acompanhar o que se discute muito nessas mesas redondas do debate esportivo, mas dessa espanholização do Campeonato Brasileiro. A gente caminha exatamente para esse cenário que vamos ter, como temos nos últimos anos, né? Palmeiras e Flamengo apenas disputando a cabeça os principais campeonatos? Isso é uma realidade mundial onde há uma concentração de riqueza no topo. Então é normal que um clube de ponta, então pega na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na França, são sempre 3 ou 4 grandes potências, em alguns mercados como a Inglaterra, podemos falar em 6 hoje grandes nomes, mas no Brasil a gente sempre teve 12. Então, para nós brasileiros, é muito duro a gente trabalhar com a ideia de ter só 2, com a pluralidade de clubes. Mas eu sempre falo, o Palmeiras tem menos torcida que o Corinthians e que o São Paulo. Agora talvez esteja empatado com o São Paulo. O Flamengo é enorme, mas o Vasco da Gama é o segundo clube do Rio de Janeiro com mais torcedores em âmbito nacional. Então, por que o Vasco está tão mal? Por que o São Paulo não consegue competir com o Palmeiras? Por que o Corinthians sucumbiu? Então, o Flamengo e Palmeiras ocuparam um espaço da boa gestão que eles implementaram, também não só pelo seu mérito, mas pela fraqueza dos seus rivais. Então, são esses dois momentos. Aí você tem o Botafogo com o dinheiro do investidor, você tem o Cruzeiro com o dinheiro do investidor, o Bahia com o dinheiro do investidor, clubes de menor torcida, mas que estão com caixa para investir, enquanto o Corinthians está sangrando, enquanto o São Paulo está sofrendo. Então, o que está acontecendo é uma nova redimensionamento de forças do futebol brasileiro, onde as SAFs começam a tomar espaço e somente os clubes associativos sólidos e bem administrados é que vão poder competir. Alguém vai falar, mas o Corinthians está indo super bem na Copa do Brasil. É Copa, é mata-mata. O Corinthians, eu sempre falo, é uma força da natureza. Ele pode estar com 3 bilhões de dívida, ele vai continuar sendo essa força gigantesca. Só que todos os clubes que estão muito endividados, em algum momento, ou são rebaixados, ou sofrem desaceleração. Então, o torcedor corintiano, com um fair play financeiro, pode esperar um clube mais enxuto, portanto, menos campeão, portanto, menos receitas futuras. Então, mesmo que ele tenha uma marca forte, se ele não competir bem, ele fica para trás dos seus rivais. Em âmbito público, em âmbito privado, em âmbito esportivo, a resposta é sempre uma gestão competente. A gente conversou aqui com Amir Samoji, sócio-diretor da Sports Value. Amir, muito obrigado pela disponibilidade. As portas estão sempre abertas para você aqui no CNN Money. Eu que agradeço. Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, até mais.